Boa noite a todas as pessoas presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelos diferentes veículos de comunicação. Eu queria, a princípio, em primeiro tópico, dizer que eu entrei hoje, juntamente com meus companheiros de partido, com um projeto de emenda ao nosso regimento, que é exatamente a questão da tribuna livre. Eu acho que uma vez por mês é pouco. Essa casa precisa abrir as portas do parlamento, todo o poder emana do povo, mais espaço para as pessoas virem aqui falar. Então, a nossa emenda, passar para 2 vezes por mês a tribuna livre. E no projeto original já era assim, mas foi uma dificuldade enorme de passar naquela época, no primeiro mandato que nós tivemos. Então, espero que os demais vereadores vejam com carinho essa emenda que eu protocolei hoje com o autor Barreto e Ditinho, para que a gente aumente o tempo da palavra livre para 2 vezes por mês. Acho que é muito justo, haja vista aí a necessidade e a ânsia de manifestação da população com respeito dentro do regimento, aquela coisa toda, né? Nós queremos também projetar algumas fotos. Estivemos lá na Brabância, na Chácara Pratânia. Eu queria mostrar algumas fotos e, na sequência, nós vamos mostrar, pode ir passando rapidinho, essa vistoria que nós fizemos com o Ditinho e com o Stati, pode ir passando mais. Aí toda a área desmatada, para vocês terem uma ideia. Olha só, parece a Síria, ó. Olha que absurdo, que fizeram com a casa, uma belíssima casa, parece que soltaram uma bomba e levaram todo o madeirame, todo o madeiramento, teto. Olha só o absurdo, né? Essa é a casa assobradada, bela casa, que está naquela área pública. E quando fizeram isso, já era área pública. Então, quem foi lá retirar essa madeira, quem foi lá desmatar, fez um crime ambiental, fez um crime lesando o patrimônio público. Então, nós não podemos admitir isso que aconteceu. Então, eu faço um requerimento, senhora presidente, para a Procuradoria Jurídica do município, para apuração de crime ambiental e furto na propriedade pública. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários peço que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Isso é um caso de polícia. Nós temos que descobrir, há indícios de alguns casos aí, quem foi lá e fez essa retirada dessa madeira. Então, é fundamental que isso seja esclarecido, porque não podemos compactuar com ilegalidade. E o que aconteceu foi uma ilegalidade, além de ser um crime ambiental. Com relação à revogação, depois nós vamos discutir, no momento da ordem do dia, nós temos aí a discussão do projeto. Eu gostaria também de falar sobre o prédio da Câmara, que eu acho que é fundamental. Nós não podemos escamotear a verdade. Quando eu falei pela primeira vez, tempos atrás, meses atrás, que havia necessidade de uma audiência pública, eu continuo pensando da mesma maneira. Nós somos 13 vereadores nessa casa. Eu não ouvi praticamente de nenhum, com exceção da bancada que está conosco, a opinião dos demais vereadores. Eu acho que é fundamental a população cobrar cada um dos vereadores qual é a opinião deles sobre o prédio da Câmara. Fundamental. Stati, Tucão, Roberto Araújo, Edinho, Chebra, Edenilson, Laides Baiano, e a nossa bancada, todo mundo já sabe mais ou menos o posicionamento de cada pessoa. E hoje era para estar aqui o engenheiro Alexandre Nigro. Ele estava programado para hoje, mas não vejo o nome dele aqui na ordem, no papel, já passou até o horário de falar. E qual era a minha intenção de trazer o Alexandre Nigro aqui, que foi contratado por essa casa? Não era para constrangê-lo, é para a gente discutir o destino da obra. Quanto de verdade vai ser gastar lá? Quanto de dinheiro público vai ser gasto ainda para adequar aquele projeto inadequado para uma Câmara? É isso que era a minha intenção. Fomentar o debate. Passou a época da ditadura que a pessoa bate na mesa e fala, eu mando, acabou. E o povo, como é que fica? Não pode mais isso. A ditadura já acabou faz tempo. Isso aqui é uma democracia. Senhora presidente, vamos abrir o debate do prédio da Câmara. Para que escamotear a verdade? E para que escamotear o debate? Quem sabe a população fala, é melhor terminar a Câmara, vamos fazer lá uma bela Câmara que vai servir de atração turística, inclusive, da cidade. Pode ser que seja a decisão do povo. Se for essa, nós vamos respeitar. Então, é isso. Eu quero que coloque o áudio, por favor. Eu gostaria que a senhora e os senhores prestassem atenção nesse áudio, por favor. Em relação ao prédio da Câmara, eu vou deixar bem claro. A minha intenção é terminar aquele prédio, para que não venha outro presidente daqui 2 anos, seja lá PT, PMDB, ou para não falar palavrão, né?
ir lá e depois superfaturar em cima. Então eu vou dar 1 minuto do meu tempo para a senhora explicar o que a senhora quis dizer com relação a mim, ao Barreto, ao Ditinho e à doutora Rosângela. Eu gostaria que a senhora explicasse. A senhora falou que foi de maneira figurada, mas eu quero que a senhora fale de público, como a senhora falou de público, que a senhora nos explique. A senhora quis dizer que nós somos ladrões, que nós superfaturamos, como larápios do dinheiro público. Gostaria que a senhora explicasse. 1 minuto para a senhora. Vou dar 1 minuto para você. E vou fazer uma pergunta. Não, eu quero que a senhora responda. Não, só. mas eu vou fazer uma pergunta. Pois Muitos de vocês, vereadores aqui, muitos que ficaram aqui, na época que o projeto foi doado para o Crivati, muitos vereadores aqui aprovaram a afetação do prédio. Eu não era vereador nessa época. Você não era. Eu não mas era. Eu tenho a relação de todos os vereadores. Passou todos esses anos que o senhor foi vereador depois disso, por que agora o senhor está tão dodói com o prédio da Câmara? Não estou dodói. Por que agora, justo que agora o senhor está na mesa, o senhor está querendo responder? Porque eu nunca tive acesso Entendeu? à mesa. Por isso. E eu quero Entendeu? transparência, só isso. O senhor nunca teve acesso? Não, a mesa não. A então, mesa, não teve. A senhora não viveu os 4 anos passados. Então, não viveu. Eu não vivi a senhora mesmo. não sabe o que acontecia aqui. Entendeu? Não acontecia. Agora escuta aqui. Muito obrigado. A senhora vai pedir desculpas de não chamar de ladrão ou não? Só quero saber disso. Eu não vou pedir. Não vai pedir? Então, eu chamou de ladrão, porque quem superfatura, a senhora sabe muito bem que se superfaturou na história de Avaré. Eu tenho aqui a declaração de bens do seu pai. A senhora não superfaturou nada. A senhora tem sido uma presidente honesta, eu digo a verdade. A senhora tem sido. Mas o seu pai, olha a declaração de bens do seu pai. Apenas uma casa e 20 mil reais. Isso que ele declarou em 2007, 2008. E as casas que ele tinha e tudo mais. Eu sei que a senhora não é o Joselir. A senhora não é o Joselir. Está aqui na declaração de bens. Tá? E eu tenho a minha declaração de bens, só comparar que eu declarei tudo corretamente. Então, não admito que alguém venha dizer que nós do PT, nós do PMDB, iríamos superfaturar, que a senhora está colocando uma inverdade, está colocando uma acusação que eu não admito. Se a senhora não for retirar, nós vamos entrar na comissão de ética contra a sua manifestação. É isso que nós vamos fazer. Porque é absurdo a senhora dizer isso que a senhora disse, isso me ofendeu profundamente. Porque a senhora citou PT e PMDB. E quando fala PT. A sessão está encerrada por 10 minutos. São 13 aqui, vereador.